milionário chega furioso à escola de música mais cara da cidade para buscar sua filha, mas descobre que ela não compareceu às aulas. Desesperado, ele sai procurando e finalmente a encontra na praça central, ao lado de uma menina de rua descalça que toca um violino velho com cordas desgastadas. Quando se aproxima para puxar a filha dali com raiva, ele para subitamente ao escutar a melodia que a menina pobre está ensinando, uma música que faz seu coração parar de bater. O Mercedes preto derrapou na curva da Rua das Magnólias, fazendo os pneus protestarem contra o asfalto quente daquela sexta-feira. Eduardo Mendonça apertou o volante com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos como mármore. Seu coração batia descompassado, cada batida ecoando nos ouvidos como tambores de guerra. Onde estava Sofia? Onde estava sua menina? A escola de música Conservatório Imperial se erguia majestosa à sua frente, com suas colunas de mármore italiano e jardins perfeitamente aparados. O cheiro de verniz dos instrumentos caros flutuava pelo ar, enquanto escalas pianísticas se misturavam com acordes de violino vindos das salas de aula. Era um templo da elite musical, onde cada aula custava mais que o salário mensal de muitas famílias. Eduardo havia escolhido pessoalmente cada professor, cada método, cada detalhe da educação musical de Sofia. Seus passos ecoaram pelo corredor principal como martelos. A secretária o cumprimentou com seu sorriso profissional habitual, mas Eduardo nem a viu. Sua mente estava focada apenas em uma coisa: buscar sua filha e levá-la para casa, onde ela estaria segura, sob seu controle protetor. Professor Augusto. Eduardo irrompeu pela porta da sala de violino sem bater. O homem de cabelos grisalhos levantou os olhos, surpreso com a invasão repentina. Senhor Mendonça, que surpresa! Pensei que o senhor viria buscar Sofia apenas às 5. Onde ela está? A voz de Eduardo saiu mais áspera do que pretendia. Preciso levá-la agora. O professor piscou, confuso. Mas Sofia não veio hoje, senhor. Pensei que talvez estivesse doente ou o mundo pareceu inclinar sob os pés de Eduardo. Como assim não veio? Eu mesmo a deixei na escola esta manhã. Ela disse que viria direto para cá após as aulas. Senhor Mendonça, verifiquei 3 vezes a lista de presença. Sofia Mendonça não compareceu à aula de hoje. O professor mostrou uma agenda impecavelmente organizada. Tentei ligar para confirmar, mas Eduardo não esperou o fim da explicação. Saiu correndo pelos corredores, seus sapatos italianos batendo furiosamente contra o piso de mármore. Sua mente disparou em 1000 direções diferentes. Sofia era uma menina obediente, jamais faltaria às aulas sem avisar. Algo estava errado, terrivelmente errado. O sol da tarde o cegou momentaneamente quando saiu do prédio. Suas mãos tremiam enquanto discava o número da escola regular de Sofia. A diretora confirmou que a menina havia saído normalmente às 3 da tarde, carregando sua mochila e o estojo do violino novo que ele havia comprado na Alemanha. Sofia! Sofia! Eduardo gritou pelas ruas adjacentes, ignorando os olhares curiosos dos transeuntes. Seu terno de $1000 estava molhado de suor, mas ele não se importava. Nada mais existia além da necessidade desesperadora de encontrar sua filha. Correndo pela avenida central, Eduardo sentia o peito queimar a cada respiração. Por que Sofia havia desaparecido? Teria acontecido algo terrível? Ele havia falhado como pai protetor? As perguntas martelavam sua mente enquanto seus olhos vasculhavam cada esquina, cada rosto na multidão. Foi então que a viu. Na praça central, próxima à fonte antiga, uma pequena silhueta familiar estava sentada nos degraus de mármore. Sofia, com seu uniforme escolar impecável e o cabelo loiro preso em rabo de cavalo, segurava seu violino nas mãos. Mas ela não estava sozinha.
Ao seu lado, uma menina descalça, com roupas rasgadas e cabelos desgrenhados, segurava um violino velho com cordas visivelmente desgastadas. As duas conversavam animadamente, como se fossem amigas de longa data. Eduardo sentiu uma mistura explosiva de alívio e fúria tomando conta de seu peito. Como Sofia ousara preocupá-lo daquela forma? Como ousara faltar às caríssimas aulas de música para ficar na rua com uma menina desconhecida? Ele marchou em direção às duas, preparando-se para a bronca que daria em Sofia. Mas quando estava a poucos metros de distância, algo o fez parar completamente. A menina de rua começou a tocar uma melodia no violino velho. Eduardo sentiu seu coração parar de bater por alguns segundos eternos. Aquela música, aquela melodia impossível, como ela podia estar tocando justamente aquela canção? Eduardo ficou paralisado no meio da praça, como se seus pés tivessem criado raízes no chão de pedra portuguesa. A melodia, que fluía do violino desgastado da menina de rua, era impossível, absolutamente impossível. Cada nota perfurava seu peito como uma lâmina afiada, desenterrando memórias que ele havia sepultado há anos, com cuidado meticuloso. Era Lágrimas de Primavera, a composição que Helena costumava tocar para ele nas noites quentes de verão, quando ainda eram um casal apaixonado e o mundo parecia cheio de possibilidades infinitas. Helena, sua ex-esposa, a mulher que havia partido levando consigo não apenas seus sonhos de família perfeita, mas também a música que antes preenchia cada canto de sua vida. A menina tocava com uma técnica imperfeita, mas havia algo na interpretação que transcendia qualquer aula formal. Era como se ela entendesse cada pausa, cada vibrato, cada suspiro melódico que fazia daquela peça algo mais que simples notas organizadas. Eduardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha quando reconheceu até mesmo os pequenos floreados que Helena costumava adicionar. Aquelas variações pessoais que tornavam a música única. "Papai!" Sofia correu em sua direção com um sorriso radiante, interrompendo o transe musical em que ele havia mergulhado. "Você chegou. Papai, você precisa conhecer minha amiga nova." Eduardo piscou várias vezes, tentando voltar ao presente. Sua filha estava ali, sã e salva, mas sua mente ainda ecoava com aquela melodia impossível. Como uma criança de rua podia conhecer uma composição tão íntima de sua vida passada? "Sofia, você me deixou preocupado. Por que não foi à aula de violino?" Sua voz saiu mais controlada do que ele imaginava possível, considerando o turbilhão emocional que sentia. "Desculpa, papai, mas eu ouvi ela tocando quando estava indo para o conservatório. E..." Sofia apontou para a menina, que havia parado de tocar e os observava com olhos grandes e assustados. "Ela toca muito melhor que os professores da escola, cara. Você precisa escutar." A menina de rua não devia ter mais que 9 ou 10 anos. Seus cabelos castanhos estavam embaraçados e sujos. Suas roupas eram uma mistura de peças remendadas que já viram dias melhores. Mas seus olhos... Eduardo sentiu um incômodo estranho ao olhar para aqueles olhos. Havia algo familiar neles. Uma profundidade que não combinava com sua idade aparente. "Como você se chama?" Eduardo perguntou, agachando-se para ficar na altura da menina. Sua voz soou mais gentil do que pretendia. "Marina," ela respondeu em voz baixa, abraçando o violino contra o peito como se fosse um tesouro precioso. "Desculpa se incomodei. Eu só estava tocando para ganhar algumas moedas." Eduardo olhou ao redor e notou um estojo de violino aberto no chão, com algumas moedas espalhadas. A realidade da situação o atingiu com força. Aquela criança tocava na rua para sobreviver, usando um instrumento que parecia ter pelo menos 50 anos de idade e cordas que ameaçavam arrebentar a qualquer momento. "De onde você aprendeu essa música?" A pergunta saiu antes que ele pudesse pensar melhor. Marina baixou os olhos, como se tivesse feito algo errado. "Minha mãe me ensinou. Ela disse que era uma música especial,
que uma pessoa muito importante para ela costumava amar muito. O coração de Eduardo deu um salto irregular. Sua mãe, onde ela está agora? Em casa, descansando. Ela fica doente com frequência e não pode trabalhar direito. Marina hesitou por um momento. Por isso eu toco aqui, para comprar remédios e comida. Sofia puxou a manga do terno do pai. Papai, você pode comprar cordas novas para o violino dela? Ela ganha dinheiro tocando na rua, mas as cordas estão tão velhas que quase arrebentam. E olha só, Sofia apontou para o instrumento. O violino dela deve ter muitos anos. Mas o som é lindo quando ela toca. Eduardo observou o violino nas mãos de Marina com atenção crescente. O verniz estava gasto pelo tempo e uso, mas a madeira tinha a cor dourada característica de instrumentos antigos de boa qualidade. Havia algo naquele violino que despertava uma memória nebulosa em sua mente, algo que ele não conseguia identificar completamente. Marina, você poderia tocar aquela música novamente? Eduardo pediu, ignorando a voz interior que gritava para ele sair dali correndo antes que mais memórias dolorosas viessem à superfície. A menina olhou para Sofia, que assentiu encorajadoramente, e então ergueu o violino. Quando ela começou a tocar novamente, Eduardo fechou os olhos e se permitiu ser transportado para um tempo que havia jurado esquecer para sempre. A música cessou, mas o eco continuou reverberando no peito de Eduardo como ondas em um lago tranquilo. Ele abriu os olhos lentamente, sentindo-se vulnerável e exposto de uma forma que não experimentava há anos. Marina baixou o violino e o fitou com curiosidade, como se tentasse decifrar a expressão complexa que tomara conta de seu rosto. Foi lindo! Sofia bateu palmas entusiasmada. Papai, você viu como ela toca bem? É muito melhor que aqueles exercícios chatos que os professores ficam me fazendo repetir. Eduardo engoliu em seco. Sua filha tinha razão em um aspecto perturbador. Marina tocava com uma alma que raramente via nas aulas técnicas e rígidas do conservatório. Havia emoção genuína em cada nota, uma conexão visceral com a música que transcendia qualquer metodologia formal de ensino. Marina, Eduardo disse, tentando manter a voz firme, há quanto tempo você toca violino? Desde que me lembro, ela respondeu, passando os dedos carinhosamente pelas cordas desgastadas. A minha mãe começou a me ensinar quando eu era bem pequena. Ela dizia que a música era a coisa mais importante que ela podia me dar. Uma pontada de culpa atravessou o peito de Eduardo. Ele havia dado a Sofia o melhor violino que o dinheiro podia comprar, as melhores aulas, os melhores professores, mas nunca havia se sentado com ela para simplesmente compartilhar o amor pela música. Tudo era sobre técnica, disciplina, perfeição. Quando havia sido a última vez que ele realmente ouviu Sofia tocar por prazer, não por obrigação? E sua mãe, ela ainda toca? A pergunta escapou antes que ele pudesse se conter. O rosto de Marina se entristeceu. Ela queria, mas vendeu o violino dela há 2 anos para pagar o aluguel quando ficou muito doente. Disse que eu poderia usar o dela para continuar aprendendo e... Marina hesitou, mordendo o lábio inferior. E para tocar na rua quando precisássemos de dinheiro. Sofia olhou para o pai com aqueles olhos azuis enormes que herdara dele. Papai, nós podemos ajudar, não podemos. Você sempre diz que temos mais dinheiro do que precisamos. Eduardo sentiu um nó na garganta. Era verdade que ele havia construído um império financeiro impressionante. Mas quando havia sido a última vez que usara sua riqueza para algo, além de controlar e proteger sua própria família? Quando havia olhado além de suas necessidades pessoais para ver o sofrimento real ao seu redor? Marina, onde vocês moram? Eduardo perguntou, tentando soar casual. No bairro São Vicente, perto da igreja antiga. Marina respondeu hesitante, como se tivesse medo de que a informação pudesse causar problemas. Eduardo conhecia a região.
Era uma das áreas mais pobres da cidade, onde casas pequenas e mal conservadas se amontoavam em ruas estreitas. O contraste com sua mansão nos jardins exclusivos da Zona Sul não poderia ser maior. Papai, Sofia puxou novamente sua manga. Você pode comprar cordas novas para o violino da Marina? E talvez ela possa vir em casa algum dia para tocarmos juntas? A sugestão de Sofia atingiu Eduardo como um raio. Trazer aquela menina para sua casa significaria abrir sua vida privada para alguém completamente desconhecido. Significaria sair de sua zona de controle absoluto e se expor a variáveis que ele não podia prever ou manipular. Mas havia algo nos olhos de Marina que o impedia de dizer não imediatamente. Uma determinação silenciosa, uma dignidade que transcendia suas roupas rasgadas e pés descalços. Ela não estava pedindo esmola ou demonstrando autopiedade. Estava simplesmente vivendo, fazendo o que precisava fazer para sobreviver com a única habilidade que possuía. É nas cordas, Eduardo disse lentamente. Onde posso comprar cordas adequadas para seu violino? Marina arregalou os olhos, surpresa. Existe uma loja de instrumentos na Rua do Comércio, mas são muito caras. Eu tenho economizado há meses, mas ainda não juntei dinheiro suficiente. Eduardo tirou a carteira do bolso interno do terno. Retirou algumas notas e as estendeu para Marina. Compre as cordas e o que mais precisar para o violino. Marina olhou para o dinheiro como se fosse algo místico. Eu não posso aceitar sem dar nada em troca. Você já deu, Eduardo disse, surpreso com suas próprias palavras. Você me lembrou de algo que eu havia esquecido. Sofia sorriu radiante e abraçou o pai. Obrigada, papai. Agora a Marina pode tocar ainda melhor. Mas enquanto observava Marina guardando cuidadosamente o dinheiro, Eduardo sentia que havia algo mais profundo acontecendo ali. Aquela não era apenas uma boa ação isolada. Era o primeiro passo em direção a descobertas que poderiam mudar tudo o que ele pensava saber sobre sua vida. Durante toda a semana seguinte, Eduardo não conseguiu tirar Marina de seus pensamentos. Enquanto revisava contratos milionários em seu escritório no 40º andar, sua mente voltava constantemente para aquela melodia impossível e para os olhos familiares da menina de rua. Havia algo ali que ele precisava entender. Uma peça de quebra-cabeça que se recusava a se encaixar em sua compreensão ordenada do mundo. Na quinta-feira, ele tomou uma decisão que o surpreendeu. Contratou discretamente um investigador particular. Eu preciso de informações sobre uma família que mora no bairro São Vicente, Eduardo disse ao homem de meia-idade, sentado em sua mesa. Uma mulher que dá aulas de música e sua filha, uma menina chamada Marina. O investigador, Sr. Cardoso, era conhecido por sua discrição e eficiência. Alguma informação específica que o senhor gostaria que eu priorizasse? Eduardo hesitou. Como explicar que estava investigando uma criança porque ela tocava uma música que sua ex-esposa costumava tocar? Apenas informações gerais, situação financeira, histórico familiar, esse tipo de coisa. 3 dias depois, o relatório estava em suas mãos. Eduardo o leu sozinho em seu escritório, com as cortinas fechadas e a porta trancada, como se estivesse lidando com documentos ultra-secretos. A mulher se chamava Helena Vasques. Professora de música formada pelo Conservatório Estadual, havia trabalhado em escolas particulares até 3 anos atrás, quando problemas de saúde começaram a afetar sua capacidade de manter emprego fixo. Atualmente, vivia de aulas esporádicas e trabalhos temporários, sempre que sua condição permitia. Eduardo sentiu o estômago apertar quando leu o endereço. Rua das Amendoeiras, 247, apartamento 3B. Era a mesma rua onde Helena havia morado logo após o divórcio, antes de desaparecer completamente de sua vida. Uma coincidência? Eduardo não acreditava em coincidências. O relatório continuava. Helena,
tinha uma filha adotiva de 9 anos, Marina Vasques, registrada oficialmente há 6 anos. A menina frequentava a escola pública do bairro quando não precisava faltar para ajudar com a renda familiar, tocando violino nas ruas do centro da cidade. Adotiva. A palavra piscou em sua mente como um sinal de alerta. Por que uma mulher em dificuldades financeiras adotaria uma criança? E por que, justamente naquela época, 6 anos atrás, quando Helena havia desaparecido de sua vida? Na sexta-feira, Eduardo tomou outra decisão impulsiva. Disse à secretária que sairia mais cedo e dirigiu até o bairro São Vicente. Não tinha um plano específico, apenas uma necessidade crescente de entender o que estava acontecendo. O contraste entre seu Mercedes e as ruas estreitas do bairro era gritante. Crianças brincavam nas calçadas rachadas, enquanto mulheres conversavam nas portas de casas pequenas e coloridas. Eduardo se sentiu como um intruso naquele mundo que funcionava em ritmo completamente diferente do seu. Encontrou a Rua das Amendoeiras sem dificuldade. O número 247 era um prédio antigo de 3 andares, com pintura descascada e janelas que já viram dias melhores. Eduardo ficou parado em frente ao edifício por vários minutos, sem coragem de subir. Foi então que a viu. Uma mulher desceu as escadas devagar, segurando o corrimão como se precisasse de apoio. Ela era magra demais, pálida, com cabelos castanhos presos em um coque simples. Usava roupas modestas, mas limpas, e carregava uma pequena bolsa de partituras. Eduardo sentiu o mundo girar ao seu redor. Mesmo com o rosto mais fino, mesmo com as marcas do tempo e da dificuldade, ele a reconheceu imediatamente. Era Helena, sua ex-esposa. A mulher que ele havia procurado desesperadamente nos primeiros anos após o divórcio, estava ali, a poucos metros de distância, vivendo na pobreza enquanto ele construía seu império financeiro. Helena caminhou pela rua sem notar sua presença, dirigindo-se para o ponto de ônibus. Eduardo a seguiu de longe, o coração batendo descompassado. Ela se movia com cuidado, como alguém que carrega dor física constante, mas mantinha a postura ereta que ele se lembrava tão bem. Quando o ônibus chegou e Helena subiu, Eduardo ficou parado na calçada, sentindo como se tivesse levado um soco no estômago. Todas as suas suspeitas se confirmaram de uma só vez. Mas agora, ele tinha ainda mais perguntas que respostas. Se Helena estava viva e morando ali, se ela era quem cuidava de Marina, então, quem era realmente aquela menina? Por que Helena a havia adotado? E por que ela havia ensinado à criança justamente aquela música que os conectava no passado? Eduardo voltou para o carro com as mãos tremendo, sabendo que sua vida organizada e controlada estava prestes a se transformar completamente. Eduardo passou o fim de semana inteiro trancado em seu escritório em casa, ignorando as ligações da empresa e os convites de Sofia para brincarem juntos. Sua mente era um turbilhão de memórias, questões e emoções contraditórias que ele não sabia como processar. Helena estava viva. Depois de todos esses anos imaginando onde ela poderia estar, o que poderia ter acontecido com ela, ela estava a poucos quilômetros de distância, vivendo em condições que ele jamais imaginara possíveis. Na segunda-feira, Eduardo mal conseguiu se concentrar nas reuniões. Seus sócios notaram sua distração, mas ele desconversou, alegando estar analisando um investimento complexo. Como poderia explicar que estava obcecado por uma mulher que havia jurado esquecer há anos? Durante o almoço, ele ligou novamente para o investigador particular. Senhor Cardoso, preciso de mais informações sobre Helena Vasques, especificamente sobre os últimos 6 anos da vida dela. Claro, senhor Mendonça. Há algo específico que despertou seu interesse? Eduardo hesitou. Quero saber sobre a adoção da menina. Como isso aconteceu? Quando? Onde? Todos os detalhes possíveis.
na terça-feira. O relatório complementar chegou com informações que deixaram Eduardo ainda mais perturbado. Marina havia sido encontrada aos 3 anos de idade, abandonada em um hospital público com uma nota que dizia apenas: "Por favor, cuidem dela. Ela merece uma vida melhor do que posso oferecer." Helena havia se voluntariado para cuidar temporariamente da criança através de um programa social, mas acabou se apaixonando por ela e iniciou o processo de adoção oficial. O que mais intrigava Eduardo era a cronologia. Marina havia sido abandonada exatamente na época em que Helena desapareceu de sua vida. Seria coincidência ou haveria alguma conexão mais profunda? Na quarta-feira, Eduardo tomou uma decisão que o surpreendeu. Decidiu falar com Sofia sobre a situação, pelo menos parcialmente. "Princesa", ele disse quando ela chegou da escola, "você gostaria de ver Marina novamente?" Os olhos de Sofia se iluminaram imediatamente. "Sério, papai? Posso chamar ela para vir aqui em casa?" "Na verdade, pensei que talvez pudéssemos visitá-la, conhecer onde ela mora, conhecer a mãe dela." Sofia pulou de alegria. "Que legal! Quando podemos ir?" Eduardo sentiu um aperto no peito. "Que tal sábado? Você poderia levar seu violino e vocês poderiam tocar juntas." Durante toda a semana, Eduardo oscilou entre a ansiedade e uma estranha expectativa. Parte dele estava aterrorizada com o confronto inevitável com Helena. Outra parte, uma parte que ele havia suprimido por anos, sentia uma curiosidade dolorosa sobre como ela estava. Se pensava nele às vezes. Se sentia falta da vida que haviam compartilhado. Na sexta-feira à noite, Eduardo estava em seu quarto tentando decidir que roupa usar no dia seguinte, quando Sofia bateu na porta. "Papai, posso entrar?" Ela se sentou na cama ao lado dele, balançando as pernas da forma como fazia quando era menor. "Papai, você está bem? Você parece diferente esta semana." Eduardo olhou para sua filha, impressionado mais uma vez com sua perspicácia. "Por que pergunta isso, princesa? Você fica olhando para o nada às vezes, como se estivesse pensando em coisas muito importantes. E você sorri menos que o normal." Eduardo sentiu uma pontada de culpa. Tinha estado tão absorto em suas próprias complicações emocionais que havia negligenciado a atenção que devia a Sofia. "Sabe, princesa, às vezes os adultos descobrem coisas que os fazem repensar. Repensar muitas coisas sobre a vida." Sofia o estudou com seus olhos azuis sérios. "É sobre a Marina e a mãe dela, não é?" A pergunta pegou Eduardo de surpresa. "Por que você acha isso?" "Porque você ficou estranho depois que encontramos ela na praça." "E por que..." Sofia hesitou, como se não tivesse certeza se devia continuar. "Marina me disse uma coisa na praça, depois que você saiu para comprar sorvete para nós." Eduardo sentiu o coração acelerar. "O que ela disse?" "Ela disse que a mãe dela tem uma foto antiga de um homem que parece com você, papai. E que a mãe sempre fica triste quando olha para a foto, mas nunca quer jogar fora." O mundo pareceu parar ao redor de Eduardo. Helena havia guardado uma foto sua? Depois de todos esses anos, depois de tudo que havia acontecido entre eles, ela ainda mantinha alguma lembrança de seu relacionamento? "Papai", Sofia continuou, "a Marina é muito triste às vezes. Ela finge que não é, mas eu percebo. Ela se preocupa muito com a mãe dela." Eduardo abraçou Sofia, sentindo uma mistura complexa de orgulho pela sensibilidade emocional de sua filha e terror pela complexidade da situação em que estavam se envolvendo. Sábado chegaria em poucas horas, e com ele, respostas para perguntas que Eduardo não tinha certeza se estava preparado para ouvir. Sábado amanheceu nublado, como se o céu refletisse a tempestade emocional que assolava o coração de Eduardo. Ele havia passado a noite em claro, ensaiando mentalmente o que diria quando visse Helena face a face pela primeira vez em 6 anos. Cada cenário que imaginava terminava de forma diferente, desde discussões explosivas até reconciliações impossíveis.
Sofia estava radiante durante o café da manhã, falando sem parar sobre como estava ansiosa para mostrar sua casa para Marina e para conhecer melhor a mãe de sua nova amiga. Eduardo a observava, maravilhado com a capacidade que as crianças tinham de viver o presente sem se torturar com as complexidades do passado. Papai, você acha que a Marina vai gostar do meu quarto? E da sala de música? Sofia perguntou, mexendo distraidamente o chocolate quente. Tenho certeza que sim, princesa. Eduardo forçou um sorriso. Mas lembre-se, vamos primeiro à casa dela. Depois conversamos sobre ela vir aqui. O trajeto até o bairro São Vicente pareceu simultaneamente eterno e rápido demais. Sofia tagarelava no banco traseiro, mas Eduardo mal a ouvia. Suas mãos suavam no volante enquanto ele se aproximava do endereço que havia memorizado durante a semana. Quando estacionaram em frente ao prédio antigo, Eduardo teve que se segurar para não fazer marcha a ré e fugir dali. Mas Sofia já estava saltando do carro, carregando seu estojo de violino com entusiasmo contagiante. Vamos, papai, mal posso esperar para tocar com a Marina. Eles subiram as escadas estreitas até o terceiro andar. Eduardo sentia cada degrau como uma montanha que precisava escalar. O corredor cheirava a limpador barato e comida caseira, uma mistura de aromas que o transportou para uma época da vida quando ele não tinha dinheiro suficiente para se preocupar com marcas ou status. Sofia bateu na porta do apartamento 3B com 3 batidas animadas. Passos lentos se aproximaram do outro lado. Eduardo ouviu uma voz familiar, mais fraca que se lembrava, perguntando quem era. É a Sofia, tia Helena, e meu papai veio junto. O silêncio que se seguiu durou uma eternidade. Eduardo podia imaginar Helena do outro lado da porta, processando o que havia acabado de ouvir, tentando decidir se abriria ou não. A porta se abriu lentamente. Helena estava ainda mais magra do que Eduardo havia visto na rua durante a semana. Seu rosto estava pálido, mas seus olhos ainda eram os mesmos que ele havia amado tantos anos atrás. Por um momento, nenhum dos dois conseguiu falar. Eduardo, ela disse finalmente, sua voz um sussurro cheio de emoções contraditórias. Olá, Helena. Marina apareceu correndo atrás de Helena, seu rosto se iluminando quando viu Sofia. Sofia, você veio e trouxe seu violino. Trouxe sim, podemos tocar juntas. Sofia respondeu, aparentemente alheia à tensão palpável entre os adultos. Helena recuou um passo, abrindo espaço para eles entrarem. Por favor, entrem. Desculpem Bem, não estava esperando visitas. O apartamento era pequeno, mas arrumado com cuidado. Móveis simples, mas limpos. Algumas plantas na janela, tentando capturar o pouco sol que conseguia atravessar os prédios próximos. Na parede, Eduardo notou várias fotos de Marina em diferentes idades e ali, num cantinho discreto, uma moldura pequena que ele reconheceu instantaneamente. Era uma foto dos dois juntos, tirada numa tarde de primavera anos atrás, quando ainda acreditavam que o amor seria suficiente para superar qualquer obstáculo. Posso oferecer café? Água? Helena perguntou, suas mãos tremendo ligeiramente. Café seria bom, Eduardo respondeu, embora não tivesse certeza se conseguiria engolir qualquer coisa. Enquanto Helena se dirigia para a cozinha pequena, Sofia e Marina já estavam abrindo os estojos dos violinos, tagarelando sobre as músicas que poderiam tocar juntas. Eduardo ficou parado na sala, observando cada detalhe, tentando entender como a mulher que ele havia amado tanto havia chegado àquele ponto. Havia livros de música empilhados numa mesa improvisada, partituras manuscritas espalhadas, sinais claros de que Helena ainda ensinava, ainda lutava para manter sua paixão pela música viva, apesar das circunstâncias. Eduardo, Helena o chamou da cozinha. Você poderia vir aqui um momento? Ele caminhou até a cozinha diminuta, onde Helena estava de costas para ele, mexendo o café com movimentos nervosos. Helena,
Ela se virou e Eduardo viu lágrimas nos olhos dela. Por que você veio aqui, Eduardo? Depois de todos esses anos? Por que agora? A pergunta era simples, mas carregada de anos de dor, saudade e ressentimento. Eduardo percebeu que todas as respostas que havia ensaiado pareciam inadequadas diante da vulnerabilidade crua que via no rosto de Helena. Porque, ele disse lentamente, Marina toca nossa música. Helena deixou cair a colher que segurava, e o som metálico ecoou pela cozinha pequena como um tiro. Seus olhos se arregalaram, e ela se apoiou na pia, como se suas pernas tivessem perdido a força. Você ouviu ela tocar nossa música? A voz de Helena saiu quebrada, carregada de uma culpa que Eduardo não conseguia compreender. Helena, como é possível? Como uma criança que você adotou há 6 anos conhece uma composição que você criou especificamente para mim? Uma música que nunca foi tocada para mais ninguém? Helena fechou os olhos. E Eduardo viu uma luta interna se desenrolando em seu rosto. Quando ela os abriu novamente, havia uma determinação dolorosa em seu olhar. Eduardo, preciso te contar algo. Algo que deveria ter contado há muito tempo. Mas ela hesitou, olhando em direção à sala onde as meninas riam enquanto afinavam os violinos. Você precisa se sentar. Eduardo sentiu um frio no estômago. Helena, o que está acontecendo? Senta, por favor. Helena puxou uma cadeira da mesa pequena da cozinha. Marina não é uma criança qualquer que eu adotei. O coração de Eduardo começou a bater descompassado. O que você quer dizer? Helena respirou fundo, como alguém que está prestes a pular de um penhasco. Marina é minha filha biológica, Eduardo. Minha filha de verdade. O mundo pareceu parar ao redor de Eduardo. Sua filha? Mas o relatório dizia que ela foi abandonada, que você a adotou. Eu menti para os assistentes sociais, criei uma história falsa para protegê-la. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Helena. Marina nasceu 2 anos depois do nosso divórcio. O pai não quis assumir responsabilidade, e eu estava sozinha, tentando reconstruir minha vida. Eduardo sentia como se tivesse levado um soco no estômago. Você teve outra filha e nunca me contou? Helena. Nós éramos... Não, Helena o interrompeu, sua voz subindo de tom. Eduardo, você não está entendendo. Marina não é filha de outro homem. A frase ficou suspensa no ar entre eles como uma bomba prestes a explodir. Eduardo piscou várias vezes, tentando processar o que Helena havia acabado de dizer. O que você quer dizer? Sua voz saiu como um sussurro. Helena estava chorando abertamente agora. Eduardo, Marina é nossa filha, sua filha. Nossa filha que nasceu depois que nós nos separamos, mas que foi concebida antes do divórcio ser finalizado. O chão pareceu desaparecer sob os pés de Eduardo. Ele se agarrou na mesa, sentindo tonturas. Isso é impossível. Se ela fosse minha filha, você teria me contado. Você... Eu descobri que estava grávida 3 meses depois que você saiu de casa. Helena disse, soluçando. Lembra daquela última noite que passamos juntos? Antes da briga final sobre o trabalho, sobre como estávamos nos afastando, eu descobri a gravidez quando os papéis do divórcio já estavam sendo processados. Eduardo sentia como se estivesse em um sonho terrível. Por que não me contou? Por que escondeu isso de mim? Porque você havia deixado muito claro que não queria mais nada comigo. Porque quando tentei ligar para você, sua secretária disse que você havia dado ordens para não aceitar minhas ligações. Porque você mudou de endereço, de telefone, desapareceu da minha vida como se eu fosse um vírus que você precisava eliminar. As palavras de Helena atingiram Eduardo como facadas. Ele se lembrava de ter dado aquelas instruções à secretária. Lembrava de ter se mudado para evitar qualquer contato com Helena. Na época, pensou que era a única forma de seguir em frente, de não sucumbir à dor do relacionamento que havia terminado. Helena,
Eu não sabia. Claro que não sabia, porque você não quis saber. Helena se virou, enxugando as lágrimas com as costas da mão. Eu tentei, Eduardo. Tentei várias vezes encontrar uma forma de te contar, mas você havia construído um muro tão alto ao seu redor que era impossível chegar até você. Eduardo olhou em direção à sala, onde Marina, sua filha, ria com Sofia. Tudo começava a fazer sentido agora. Os olhos familiares, a forma como ela segurava o violino, a conexão natural que havia sentido com ela desde o primeiro momento. Por que ela não sabe? Eduardo perguntou, sua voz rouca de emoção. Porque eu não queria que ela crescesse sentindo-se rejeitada por um pai que nem sabia de sua existência. Eu disse a ela que o pai havia morrido antes dela nascer. Helena limpou o rosto com um pano de prato. E por quê? Porque parte de mim tinha medo de que, se você descobrisse, tentaria tirar ela de mim. Eduardo ficou em silêncio por vários minutos, ouvindo o som das duas meninas tocando violino na sala. Sua mente tentava reorganizar 6 anos de vida à luz dessa revelação devastadora. Eduardo, Helena disse suavemente, eu sei que isso é muito para processar de uma vez, mas agora que você sabe o que pretende fazer? Eduardo permaneceu em silêncio por longos minutos, tentando absorver a magnitude da revelação. Sua mente alternava entre raiva, culpa, tristeza e uma confusão avassaladora que ameaçava destruir todas as certezas que havia construído sobre sua vida nos últimos anos. 6 anos, ele murmurou, mais para si mesmo que para Helena. 6 anos perdidos. 6 anos em que minha filha cresceu sem saber quem eu era, em que ela passou necessidades que eu poderia ter evitado. Helena se encolheu ligeiramente. Eduardo, Você me tirou o direito de ser pai dela desde o nascimento. A voz de Eduardo subiu de tom, carregada de uma dor que ele não conseguia mais conter. Você decidiu sozinha que eu não merecia saber que tinha outra filha. Abaixa a voz, por favor, Helena pediu, olhando nervosamente em direção à sala. As meninas... Eduardo passou as mãos pelo cabelo, tentando se controlar. Do outro cômodo, chegavam os sons de lágrimas de primavera sendo tocada em dueto, as duas meninas rindo quando uma errava uma nota e recomeçavam juntas. O contraste entre a harmonia musical e o caos emocional da cozinha era quase surreal. Como ela está? Eduardo perguntou, sua voz baixando para um sussurro tenso. Medicamente, você parece doente. Helena baixou os olhos. Tenho uma condição autoimune que se desenvolveu há 3 anos. Nada fatal, mas me deixa fraca. Me impede de trabalhar regularmente. É por isso que Marina toca na rua. Ela insiste em ajudar com as despesas. A culpa atingiu Eduardo como uma avalanche. Enquanto ele acumulava milhões, sua filha tocava violino nas ruas para comprar remédios para a mãe doente. Por que você não procurou ajuda? Existem programas sociais, auxílios. Tentei, mas a burocracia é complicada. E eu tenho orgulho também, Eduardo. Não é fácil admitir que não consigo cuidar da minha própria filha. Eduardo olhou pela janela pequena da cozinha, vendo o pátio interno do prédio, onde roupas coloridas secavam no varal. Era um mundo completamente diferente do dele, mas era o mundo onde sua filha havia crescido. O que ela sabe sobre mim? Eduardo perguntou. Eu contei a ela algumas histórias. Disse que o pai dela amava música tanto quanto nós, que era um homem bom, mas que teve que ir embora antes dela nascer. Helena hesitou. Mostrei algumas fotos nossas da época em que éramos felizes. Eduardo se lembrou do que Sofia havia mencionado sobre Marina ter visto uma foto dele. Ela sabe que sou eu? Que o homem da foto é o pai de Sofia? Não sei. Ela é uma criança inteligente. Talvez tenha suspeitado alguma coisa quando vocês apareceram aqui hoje. Mas nunca falamos sobre isso diretamente. O som dos violinos parou na sala, seguido por palmas animadas de Sofia.
Papai, tia Helena, vocês precisam vir ouvir. A Marina me ensinou uma variação nova da música. Eduardo e Helena se entreolharam, ambos percebendo que precisavam se recompor rapidamente para não despertar suspeitas nas crianças. Já vamos, Helena respondeu, tentando disfarçar a voz embargada. Quando voltaram para a sala, Eduardo viu Marina com novos olhos. Cada gesto, cada expressão facial revelava semelhanças que ele havia inconscientemente notado, mas não conseguido identificar. A forma como ela mordia o lábio quando estava concentrada era idêntica ao que Sofia fazia. O jeito como segurava o arco do violino era um espelho de sua própria técnica. Papai, senta aqui. Sofia patou o lugar ao seu lado no sofá pequeno. A Marina vai tocar uma música que ela mesma inventou. Marina ficou de pé no centro da sala, seu violino velho, mas bem cuidado, brilhando sob a luz da tarde. Ela olhou para Eduardo com uma mistura de timidez e expectativa. Esta música, ela disse com sua voz doce, eu fiz pensando no pai que nunca conheci. Mamãe disse que ele gostaria de ouvi-la tocar. Eduardo sentiu as lágrimas ameaçarem transbordar. Sua filha havia composto uma música para ele, para o pai que ela nunca soube que estava vivo e a poucos quilômetros de distância. Marina começou a tocar, e a melodia que fluiu do violino velho era de uma beleza devastadora. Era uma composição simples, mas profundamente emocional, cheia de saudade e esperança ao mesmo tempo. Eduardo reconheceu nela ecos de Lágrimas de Primavera, mas transformados pela perspectiva inocente de uma criança que sonhava com um pai idealizado. Quando Marina terminou, o silêncio na sala era carregado de emoções que nenhum dos adultos sabia como expressar. Foi a coisa mais linda que já ouvi, Sofia disse, batendo palmas entusiasmada. Marina, você é incrível! Papai, não é incrível? Eduardo teve que pigarrear antes de conseguir falar. É muito bonita, Marina. Você tem um talento extraordinário. Marina sorriu timidamente, guardando o violino no estojo gasto. Obrigada. Mamãe me ajudou com alguns acordes, mas a melodia principal eu inventei sozinha. Helena observava a cena com os olhos marejados, vendo o pai e a filha interagindo sem que Marina soubesse da verdadeira conexão entre eles. Eduardo notou o olhar de Helena e sentiu uma mistura complexa de gratidão e ressentimento. Gratidão por ela ter criado uma filha tão talentosa e sensível. Ressentimento por ter sido privado de participar desse processo. Marina, Eduardo disse, sua voz ainda um pouco rouca. Eu gostaria de ver onde você e sua mãe vivem. Sofia me disse que vocês têm livros de música interessantes. Claro! Marina saltou animada. Mamãe tem partituras muito antigas, algumas que ela copiou à mão quando estudava no conservatório. Enquanto Marina guiava Sofia pelos 2 quartos pequenos do apartamento, mostrando seus pertences com o orgulho simples de uma criança que valoriza cada objeto, Eduardo ficou observando Helena arrumar a mesa da sala. Helena, ele disse baixinho, precisamos conversar sobre o futuro, sobre como vamos lidar com essa situação. Helena parou de arrumar as partituras e o encarou. O que você quer dizer? Marina é minha filha. Tenho responsabilidades para com ela, direitos também. Não posso simplesmente fingir que não sei e ir embora. Eduardo, por favor, pense bem antes de tomar qualquer decisão precipitada. Marina tem uma vida estruturada aqui. Ela me conhece como mãe há 6 anos. Uma vida estruturada? Eduardo a interrompeu, tentando manter a voz baixa. Helena, ela toca violino na rua para comprar comida. Isso não é vida estruturada, é sobrevivência. Helena se encolheu ligeiramente, mas manteve a dignidade. Nós nos viramos. Ela é uma criança feliz, Eduardo. Olha para ela. Ela sorri, ela ri, ela tem amigos na escola. E poderia ter muito mais, Eduardo replicou. Educação de qualidade, professores particulares, um violino novo, segurança financeira. Dinheiro não é tudo, Eduardo.
Você deveria saber disso melhor que ninguém. A observação atingiu Eduardo como uma bofetada. Era verdade que ele havia aprendido, especialmente depois do divórcio, que toda sua riqueza não havia conseguido preencher o vazio emocional que carregava. Do quarto, chegou a voz de Marina. Sofia, quer ver o violino da mamãe? O que ela teve que vender? Ela vendeu o violino? Sofia perguntou, e Eduardo ouviu a tristeza genuína na voz de sua filha. Teve que vender quando eu fiquei muito doente há 2 anos. Marina explicou naturalmente. Mas tudo bem, porque eu podia usar este aqui. E ela disse que música não precisa de instrumento caro para ser bonita. Eduardo fechou os olhos, sentindo uma dor física no peito. Sua filha tinha uma maturidade e uma aceitação das dificuldades que o humilhava profundamente. Enquanto ele se preocupava com investimentos e lucros, ela havia aprendido lições sobre valores e prioridades que ele levara décadas para compreender. Helena, ele disse, sua voz mais suave agora. Não estou tentando tirar Marina de você. Nunca faria isso. Mas preciso fazer parte da vida dela de alguma forma. Preciso compensar o tempo perdido. Helena o estudou por um longo momento. E como pretende fazer isso sem revelar quem você realmente é? Marina vai fazer perguntas se você aparecer na vida dela de repente como uma figura paterna. Eduardo não tinha resposta imediata para isso. Como explicar para uma criança de 9 anos que o pai que ela pensava estar morto estava vivo e havia passado os últimos anos vivendo uma vida de luxo a poucos quilômetros de distância? Talvez possamos começar devagar, ele sugeriu. Como amigo da família, Sofia já criou uma ligação com Marina, isso seria natural. E depois veremos. Talvez chegue um momento em que ela esteja pronta para saber a verdade. Helena assentiu lentamente. Eduardo, se você realmente quer fazer parte da vida dela, precisa entender que não pode ser só quando for conveniente para você. Não pode aparecer por algumas semanas e depois desaparecer novamente. Marina já passou por abandono suficiente. Eu entendo, Eduardo disse, embora não tivesse certeza se realmente entendia a dimensão do compromisso que estava assumindo. Sofia e Marina voltaram para a sala, carregando um álbum de fotos velho. Tia Helena, posso mostrar para o papai as fotos de quando a Marina era bebê? Sofia perguntou. Eduardo sentiu o coração acelerar. Ver fotos de Marina bebê significaria ver registros de momentos da vida de sua filha, dos quais ele havia sido completamente excluído. Claro, Helena respondeu, embora Eduardo percebesse a hesitação em sua voz. Marina abriu o álbum na mesa de centro e Eduardo se aproximou. A primeira foto mostrava um bebê pequeno nos braços de Helena, ambas em um quarto de hospital simples. Eduardo reconheceu Helena imediatamente, embora ela parecesse mais jovem e mais frágil do que se lembrava. Esta é quando eu nasci, Marina explicou orgulhosa. Mamãe disse que eu era um bebê muito quieto, que quase não chorava. Eduardo olhou para a foto, vendo sua filha recém-nascida pela primeira vez, 6 anos depois de seu nascimento. Uma emoção avassaladora o dominou. Uma mistura de amor instantâneo e perda irreparável que o deixou sem palavras. Nas 2 semanas seguintes, Eduardo encontrou-se numa rotina completamente nova. Pela primeira vez em anos, ele cancelou reuniões de negócios para passar as tardes de sábado no apartamento pequeno de Helena e Marina. Oficialmente, ele estava ajudando Sofia a desenvolver uma amizade saudável. Na realidade, cada momento ali era uma oportunidade preciosa de conhecer a filha que havia perdido os primeiros 6 anos de vida. Eduardo descobriu que Marina era uma criança fascinante. Ela tinha uma curiosidade natural sobre tudo, fazendo perguntas que muitas vezes o pegavam desprevenido. Durante uma tarde, enquanto ajudavam Helena a colar partituras musicais, Marina perguntou, Senhor Eduardo,
Por que o senhor fica triste às vezes quando eu toco violino? A pergunta o deixou sem resposta por vários segundos. Não fico triste, Marina. Fico emocionado. Sua música me lembra coisas importantes. Que tipo de coisas? Eduardo olhou para Helena, que estava fingindo se concentrar nas partituras, mas claramente escutando cada palavra da conversa. Me lembra que a música tem o poder de conectar pessoas, mesmo quando elas estão distantes uma da outra. Marina assentiu seriamente, como se entendesse perfeitamente o que ele queria dizer. Mamãe sempre diz que quando eu toco, é como se estivesse conversando com pessoas que não posso ver. A sabedoria simples da menina constantemente surpreendia Eduardo. Ela havia desenvolvido uma filosofia de vida que muitos adultos levavam décadas para alcançar, se é que conseguiam. Durante a terceira semana, Eduardo tomou uma decisão que mudaria tudo. Ofereceu-se para pagar um professor particular de violino para Marina. O não como caridade, ele explicou rapidamente quando viu a expressão de orgulho ferido no rosto de Helena. Como investimento no talento de uma criança excepcional. Sofia também se beneficiaria tendo aulas junto com Marina. Helena hesitou por vários dias antes de aceitar. Mas as aulas têm que ser aqui, em casa. Não quero que Marina se sinta deslocada em ambientes muito diferentes do dela. Eduardo concordou. Embora isso significasse transformar a sala pequena do apartamento em um estúdio musical improvisado. Ele contratou o professor Augusto, o mesmo que dava aulas para Sofia no conservatório, para sessões semanais domiciliares. A primeira aula conjunta foi uma revelação. Eduardo assistiu, fascinado, enquanto Marina e Sofia tocavam juntas uma versão simplificada de um dueto clássico. A diferença em suas técnicas era gritante. Sofia tinha precisão técnica e disciplina formal. Mas Marina tinha algo que não podia ser ensinado, uma conexão emocional profunda com cada nota. Marina tem um dom natural impressionante. Professor Augusto comentou com Eduardo após a aula. Em 6 meses, com o treinamento adequado, ela poderia estar tocando peças que levaram anos para Sofia dominar. Eduardo sentiu um orgulho paternal que não sabia que podia existir. Sua filha não apenas era talentosa, era excepcionalmente talentosa. Foi nessa mesma semana que Marina fez uma pergunta que mudou tudo. Eles estavam organizando as partituras após uma aula, quando Marina disse casualmente, Senhor Eduardo, o senhor me lembra alguém. Eduardo sentiu o coração disparar. Lembro? O senhor tem o mesmo jeito de segurar o arco que eu tenho. E quando o senhor sorri, Marina hesitou, como se tentasse organizar os pensamentos. O senhor sorri igual ao homem da foto que a mamãe guarda. O silêncio na sala foi absoluto. Helena largou as partituras que estava segurando. Sofia parou de arrumar seu violino e Eduardo sentiu como se o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. Que foto, querida? Helena perguntou, sua voz tremendo ligeiramente. A foto do meu pai. A que o senhor guarda na gaveta do seu quarto, mas pensa que eu não vi. Marina olhou inocentemente de Eduardo para Helena. Mamãe, por que nunca me contou que conhecia o papai da Sofia? Eduardo viu Helena empalidecer drasticamente. A pergunta aparentemente simples de Marina havia exposto uma verdade que eles haviam cuidadosamente tentado esconder. Marina, querida, Helena começou, mas sua voz falhou. Sofia, que havia acompanhado a conversa com crescente surpresa, de repente exclamou, Marina, você acha que meu papai parece com seu papai da foto? Marina assentiu, ainda sem entender por que os adultos pareciam tão perturbados. Muito parecido. Na verdade, ela inclinou a cabeça, estudando Eduardo com atenção. Às vezes eu acho que são a mesma pessoa. Eduardo sentiu que havia chegado a um ponto sem volta. A inocência natural de Marina havia descoberto em poucas semanas o que eles pensavam poder esconder indefinidamente. Ele olhou para Helena, vendo em seus olhos o mesmo pânico que sentia. Era hora de decidir.
Continuar mentindo para uma criança que claramente era inteligente demais para ser enganada, ou encontrar uma forma de revelar uma verdade que mudaria a vida de todos para sempre. Eduardo passou a noite inteira caminhando pelos corredores de sua mansão, incapaz de dormir. As palavras de Marina ecoavam em sua mente. Às vezes, eu acho que são a mesma pessoa. A inocência com que ela havia dito aquilo tornava tudo mais devastador. Sua filha estava começando a desvendar sozinha um mistério que os adultos ao seu redor haviam criado para protegê-la. Na manhã seguinte, Eduardo ligou para Helena. Precisamos conversar, sem as crianças. Helena concordou relutantemente em se encontrar com ele num café pequeno perto de sua casa. Quando Eduardo chegou, ela já estava lá, mexendo nervosamente numa xícara de café que parecia não ter tocado. Helena, não podemos mais adiar essa conversa, Eduardo disse, sentando-se à frente dela. Marina está fazendo conexões. É uma criança inteligente demais para continuarmos mentindo para ela. Eu sei. Helena suspirou profundamente. Fiquei acordada a noite toda pensando nisso. Mas Eduardo, como explicamos para uma criança de 9 anos que o pai, que ela pensava estar morto, está vivo há 6 anos e não sabia de sua existência? Dizendo a verdade, de forma cuidadosa, com amor. Mas a verdade. Helena levantou os olhos para encontrar os dele. E depois... Marina vai querer saber por que você nunca procurou por ela. Por que deixou que vivêssemos em dificuldades enquanto você tinha recursos para ajudar. Como explicamos isso? Eduardo sentiu o peso da culpa familiar nos ombros. Explicamos que foi um mal-entendido terrível. Que eu não sabia que ela existia, mas que agora que sei, quero fazer parte da vida dela. E se ela não quiser? E se ela ficar com raiva por termos mentido todos esses anos? É um risco que teremos que correr. Eduardo estendeu a mão por cima da mesa, tocando levemente a de Helena. Mas continuar mentindo é pior. Marina merece saber quem é seu pai. Helena ficou em silêncio por vários minutos, observando o movimento das pessoas na rua através da janela do café. Tem mais uma coisa que você precisa saber antes de decidirmos contar a verdade para ela, Helena disse finalmente. Eduardo sentiu um frio no estômago. O quê? Minha condição de saúde está piorando. Os médicos acham que preciso de um tratamento mais agressivo que pode me deixar debilitada por alguns meses. Helena evitou seu olhar. Se algo acontecer comigo, Marina ficaria sozinha. A revelação atingiu Eduardo como um raio. Helena, por que não me contou isso antes? Porque não queria que você se sentisse obrigado a cuidar de Marina por pena ou por culpa. Queria que fosse uma escolha genuína. Eduardo ficou em silêncio, processando a informação. Se Helena ficasse incapacitada, Marina precisaria de cuidados constantes, e não havia mais ninguém na vida delas que pudesse assumir essa responsabilidade. Quando você precisa começar o tratamento? Na próxima semana, Eduardo passou as mãos pelo cabelo, sentindo o peso enorme da situação. Helena, independentemente do tratamento, Marina precisa saber a verdade. Ela tem o direito de conhecer seu pai antes que qualquer coisa aconteça. Helena assentiu lentamente. Você tem razão. Mas, Eduardo, promete uma coisa? O quê? Se vamos contar a verdade para ela, tem que ser para sempre. Não pode ser só até eu me recuperar e você decidir que sua vida era mais simples, sem essas complicações. Marina já passou por abandono demais. Eduardo olhou nos olhos de Helena e viu a mulher que havia amado anos atrás. A mãe que havia lutado sozinha para criar a filha deles com dignidade, apesar de todas as dificuldades. Prometo, Marina é minha filha, Helena. Não vou abandoná-la nunca mais. Eles decidiram contar a verdade no sábado seguinte, quando as duas meninas estivessem juntas no apartamento. Eduardo passou os dias seguintes ensaiando mentalmente como explicaria a situação. Mas toda frase que elaborava
parecia inadequada para a magnitude da revelação. Sábado chegou ensolarado, como se o universo, ironicamente, decidisse criar um cenário alegre para uma das conversas mais difíceis da vida de Eduardo. Quando ele chegou ao apartamento, Marina correu para abrir a porta como sempre fazia. Senhor Eduardo, Sofia ainda não chegou, mas a mamãe disse que podemos tocar enquanto esperamos. Eduardo sorriu, vendo sua filha tão animada e inocente, sem imaginar que sua vida estava prestes a mudar completamente. Marina, querida, Eduardo disse, agachando-se para ficar na altura dela. Antes de tocarmos, sua mãe e eu precisamos conversar com você sobre uma coisa muito importante. Marina inclinou a cabeça, curiosa. Sobre o quê? Eduardo olhou para Helena, que assentiu encorajadoramente. Sobre quem eu realmente sou. Marina olhou de Eduardo para Helena, seus olhos grandes demonstrando mais curiosidade que preocupação. Sobre quem o senhor realmente é. O senhor não é o Eduardo, papai da Sofia. Eduardo sentiu como se estivesse no topo de um precipício, prestes a saltar, sem saber se havia uma rede de segurança embaixo. Helena se aproximou e sentou no sofá, fazendo sinal para Marina se sentar ao seu lado. Marina, querida, Helena começou, sua voz tremendo ligeiramente. Lembra quando você me perguntou sobre seu pai, e eu disse que ele havia partido antes de você nascer? Marina assentiu, ainda sem entender aonde a conversa estava levando. Bem, nós não contamos a verdade completa para você. Helena pegou as mãos pequenas de Marina entre as suas. Seu pai não morreu, Marina. Ele simplesmente não sabia que você existia. Marina franziu a testa, tentando processar a informação. Não sabia que eu existia? Como assim? Eduardo se aproximou lentamente, sentindo cada batida do coração como um tambor em seus ouvidos. Marina, você se lembra da foto que sua mãe guarda? A foto do homem que você disse que se parece comigo? Sim, Marina respondeu hesitante, começando a entender que algo muito importante estava acontecendo. Aquele homem da foto sou eu, Marina. Eu sou seu pai. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Marina olhou de Eduardo para Helena, depois de volta para Eduardo, como se estivesse tentando resolver um quebra-cabeça complexo. O senhor é meu pai? Sua voz saiu como um sussurro. Sim, querida, eu sou seu pai. Marina ficou imóvel por vários segundos, processando a revelação. Então, para surpresa de Eduardo, ela não chorou nem gritou. Em vez disso, perguntou com a lógica simples de uma criança. Mas por que a mamãe disse que o senhor tinha morrido? Helena respirou fundo. Porque quando descobri que estava esperando você, seu pai e eu, nós não estávamos mais juntos. E ele havia mudado de endereço, de telefone, desapareceu da minha vida. Eu tentei encontrá-lo para contar sobre você, mas não consegui. E eu... Eduardo acrescentou, sua voz carregada de remorso. Eu estava com tanta raiva e dor por causa do fim do nosso relacionamento que disse para minha secretária não aceitar ligações da sua mãe. Construí muros ao meu redor e acabei impedindo que ela me contasse sobre você. Marina absorveu as informações lentamente. Bom, então vocês dois não me abandonaram de propósito. Nunca, querida, Eduardo disse, ajoelhando-se diante dela. Se eu soubesse que você existia, teria estado ao seu lado desde o primeiro dia. Marina ficou quieta por vários minutos, olhando para as próprias mãos. Eduardo e Helena esperaram em silêncio agonizante, sem saber qual seria a reação da menina. Finalmente, Marina levantou os olhos para Eduardo. Posso te chamar de papai? Eduardo sentiu as lágrimas brotarem em seus olhos. Claro que pode, minha filha. Claro que pode. Marina se levantou devagar e caminhou até Eduardo. Ela o abraçou hesitantemente no início, depois com mais força, quando ele a envolveu em seus braços. Papai, ela murmurou contra seu peito. Você vai embora de novo? Nunca mais, Marina. Nunca mais vou deixar você. Foi nesse momento que Sofia chegou.
correndo pela porta que Helena havia deixado entreaberta. Ela parou no meio da sala, olhando a cena à sua frente com surpresa. Marina, por que vocês estão chorando? Aconteceu alguma coisa? Marina se afastou ligeiramente de Eduardo, mas continuou segurando sua mão. Sofia descobriu uma coisa incrível. O seu papai é o meu papai também? Sofia arregalou os olhos. Como assim? Somos irmãs, Sofia. Irmãs de verdade. Sofia olhou de Marina para Eduardo, tentando entender. Papai, é verdade? Eduardo assentiu, estendendo o braço livre para Sofia. É verdade, princesa. Marina é sua irmã. Sofia correu para se juntar ao abraço, e Eduardo se viu envolvido pelas duas filhas, sentindo uma completude que nunca havia experimentado antes. Isso significa, Sofia disse animada, que agora Marina pode vir morar com a gente? E podemos tocar violino juntas todos os dias? Eduardo olhou para Helena por cima das cabeças das meninas. Eles ainda não haviam discutido os aspectos práticos da situação, mas Eduardo sabia que, independentemente dos detalhes, sua vida havia mudado irreversivelmente. Vamos conversar sobre tudo isso, Eduardo disse, mas o importante é que agora somos uma família. Marina levantou a cabeça e sorriu através das lágrimas. Uma família de verdade? Uma família de verdade, Eduardo confirmou, finalmente entendendo o que essa palavra realmente significava. Os 2 meses seguintes foram uma montanha-russa emocional de adaptações, descobertas e cicatrização de feridas antigas. Eduardo insistiu em que Helena iniciasse imediatamente o tratamento médico adequado em uma clínica particular de primeira linha, assumindo todos os custos sem aceitar discussões. Não é caridade. Helena, ele disse quando ela tentou protestar, é responsabilidade. Marina precisa da mãe saudável e eu preciso que você fique bem também. Durante as semanas em que Helena estava internada para o tratamento intensivo, Marina ficou na mansão de Eduardo. A adaptação não foi fácil. A menina, acostumada com a simplicidade do apartamento pequeno, inicialmente se sentia perdida nos cômodos enormes e nos luxos que Eduardo considerava normais. Papai, Marina disse numa manhã encontrando Eduardo no escritório. Posso dormir no quarto da Sofia? Meu quarto é muito grande e fico com medo à noite. Eduardo percebeu que havia muito mais para ser pai do que simplesmente prover conforto material. Marina precisava de segurança emocional, de proximidade humana, de carinho constante, coisas que dinheiro não podia comprar. Sofia se tornou a ponte perfeita entre os dois mundos. Ela ajudou Marina a se adaptar à nova realidade, enquanto inconscientemente ensinava Eduardo a ser mais flexível e menos controlador. Vendo as duas meninas dividirem o quarto, criando uma cumplicidade de irmãs verdadeiras, Eduardo entendeu que família não se tratava de regras rígidas, mas de adaptação mútua e amor incondicional. O momento mais desafiador chegou quando Marina teve sua primeira crise de saudades de Helena e da vida simples que conhecia. Eduardo a encontrou chorando no jardim numa tarde, segurando o violino velho contra o peito. Quero ir para casa, papai. Quero minha casa pequena. Quero a mamãe. Quero tudo como era antes. Eduardo sentou-se ao lado dela na grama, lembrando-se de como Helena costumava consolá-lo anos atrás, quando ele estava estressado com o trabalho. Marina, posso te contar um segredo? Ela assentiu, enxugando as lágrimas com as costas da mão. Quando era criança, eu também morava numa casa pequena. E sabe de uma coisa? Algumas das minhas memórias mais felizes foram naquela casa pequena, não nesta casa grande. Mesmo, casa não é sobre tamanho, é sobre amor. E agora, onde quer que você esteja, aqui, na casa pequena da mamãe ou em qualquer outro lugar, você vai ter amor, porque você tem uma família que te ama. Marina se aconchegou contra ele. Posso tocar uma música para a mamãe? Para ela ouvir mesmo estando longe? Eduardo sorriu. Claro que pode. Eles começaram uma tradição. Todas as noites,
Antes de dormir, Marina tocava uma música pensando em Helena. Eduardo descobriu que essas sessões musicais se tornaram momentos de conexão profunda com sua filha, onde conversavam sobre tudo: medos, sonhos, saudades e esperanças. Quando Helena finalmente voltou para casa, 3 semanas depois, sua recuperação estava surpreendendo os médicos. O tratamento havia sido bem-sucedido e ela estava visivelmente mais forte e saudável. Eduardo, ela disse quando se encontraram sozinhos pela primeira vez desde o início do tratamento: não sei como te agradecer, não apenas pelo tratamento, mas por ter cuidado da Marina com tanto carinho. Helena, você não precisa me agradecer. Marina é minha filha tanto quanto é sua. Cuidar dela não é favor, é responsabilidade e prazer. Helena sorriu. E Eduardo viu naquele sorriso um eco da mulher por quem havia se apaixonado anos atrás. Eduardo, precisamos conversar sobre o futuro, sobre como vamos organizar nossa vida daqui para frente. Eduardo havia pensado muito sobre isso durante as semanas anteriores. Helena, eu tenho uma proposta. Que tal você e Marina se mudarem para a casa ao lado da minha? Mandei reformar completamente. Ficou do tamanho ideal para vocês duas, mas perto o suficiente para Marina e Sofia conviverem diariamente. Helena o estudou cuidadosamente. Por que não na sua casa? Porque Marina precisa de um lar que seja dela e seu. Precisa manter sua identidade, sua conexão com você como mãe principal. Eu quero ser pai dela, mas não quero substituir ou diminuir o que vocês construíram juntas. Helena fechou os olhos e Eduardo viu lágrimas escorrendo por seu rosto. Obrigada, ela sussurrou, por entender, por respeitar nossa história. Helena, Eduardo disse suavemente, nós erramos muito no passado, mas Marina nos deu uma segunda chance de sermos uma família, mesmo que de uma forma diferente do que imaginávamos. Não vou desperdiçar essa chance. Naquela noite, as duas meninas tocaram violino juntas no jardim da casa nova de Helena e Marina. Eduardo e Helena os assistiram de longe. 2 adultos que haviam aprendido que o amor às vezes precisa ser reinventado para incluir novas possibilidades de felicidade. 6 meses depois daquele primeiro encontro na praça, Eduardo estava sentado na primeira fila do Teatro Municipal, o coração batendo de orgulho e emoção. No palco, iluminadas pelos refletores dourados, Marina e Sofia tocavam um dueto que elas mesmas haviam composto. Uma fusão perfeita de lágrimas de primavera, com melodias originais que representavam suas jornadas individuais até se tornarem irmãs. O teatro estava lotado para a apresentação beneficente Música para Todos, um projeto social que Eduardo havia fundado 3 meses atrás. A ideia havia surgido numa conversa com Marina sobre as outras crianças que ela conhecia das ruas, crianças talentosas que tocavam instrumentos improvisados ou cantavam por moedas. Papai, Marina havia dito, se eu não tivesse encontrado você e a Sofia naquela praça, ainda estaria tocando sozinha. E tem tanta criança que toca melhor que eu e nunca vai ter a chance de mostrar para todo mundo. Essa observação simples havia plantado uma semente na mente de Eduardo. Em questão de semanas, ele havia transformado um antigo armazém no centro da cidade num conservatório popular, onde crianças de todas as classes sociais podiam aprender música gratuitamente. Helena havia se tornado a diretora pedagógica, usando sua experiência e paixão pelo ensino para criar um currículo que combinava técnica clássica com expressão criativa. O projeto cresceu rapidamente. Empresários amigos de Eduardo contribuíram com instrumentos e recursos. Professores voluntários se ofereceram para dar aulas. E famílias de toda a cidade começaram a inscrever seus filhos. Mas o mais gratificante para Eduardo era ver crianças como Marina, talentosas, mas sem oportunidades, descobrindo que suas vozes musicais tinham valor e mereciam ser ouvidas.
No palco, Marina e Sofia terminaram o dueto com uma harmonia perfeita que fez o teatro inteiro irromper em aplausos entusiasmados. Eduardo sentiu lágrimas de orgulho escorrerem por seu rosto enquanto suas duas filhas se curvavam elegantemente para a plateia. Após a apresentação, nos bastidores, Eduardo abraçou as duas meninas. "Vocês foram absolutamente perfeitas", ele disse, sua voz embargada de emoção. "Papai", Marina disse, ainda radiante da adrenalina da apresentação. "Você viu como a plateia gostou? Acho que nossa música realmente tocou o coração das pessoas." Sofia assentiu animadamente. "E a parte que adicionamos no final? Quando tocamos pensando em todas as crianças que ainda estão nas ruas. Acho que todo mundo entendeu a mensagem." Eduardo olhou para suas filhas, maravilhado com a maturidade emocional e a consciência social que haviam desenvolvido. Marina, que um ano atrás tocava nas ruas por necessidade, agora usava sua música como ferramenta de transformação social. Sofia, que antes via a música apenas como uma obrigação educacional elegante, havia descoberto o poder da arte como forma de conexão humana e mudança social. Helena se aproximou, carregando um buquê de flores que alguém da plateia havia enviado para as meninas. "Eduardo", ela disse, "você viu a reportagem que saiu hoje no jornal sobre o projeto?" Eduardo balançou a cabeça. Nas últimas semanas, havia estado tão focado nos preparativos da apresentação que mal acompanhava as notícias. Helena mostrou o celular com a matéria. A manchete dizia: "Empresário cria revolução musical. Conservatório Popular transforma vidas na cidade." Eles entrevistaram 10 famílias, Helena explicou, todas contando como o projeto mudou a vida dos filhos. Uma mãe disse que o filho parou de se meter em confusão na escola depois que começou a tocar bateria. Outra contou que a filha, que era muito tímida, se tornou mais confiante depois das aulas de canto. Eduardo leu alguns trechos da matéria, sentindo uma satisfação profunda que era completamente diferente do prazer que costumava sentir com sucessos empresariais. Era uma satisfação que vinha de saber que estava fazendo diferença real na vida de crianças concretas, não apenas acumulando números em contas bancárias. "Sabe o que é mais incrível?" Helena continuou. "Eles calcularam que em 6 meses, o projeto já impactou diretamente mais de 200 crianças e suas famílias." Marina puxou a manga do terno de Eduardo. "Papai, posso te contar um segredo?" "Claro, minha filha. Lembra quando eu tocava na praça e você apareceu naquele dia?" Eduardo assentiu, lembrando-se vividamente daquele momento que havia mudado tudo. "Eu não estava tocando só por dinheiro. Eu estava tocando porque sentia que alguém especial precisava me ouvir. E quando você parou e ficou com aquela cara estranha, eu soube que era você." Eduardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. "Como você sabia?" Marina sorriu com a sabedoria misteriosa que às vezes surpreendia os adultos. "Porque a música nunca mente, papai. Quando tocamos de verdade, chamamos as pessoas certas para a nossa vida." Eduardo abraçou Marina, compreendendo que sua filha havia entendido algo sobre música, vida e destino que ele estava apenas começando a aprender. Mais tarde, naquela noite, depois que as meninas foram dormir, Eduardo e Helena se sentaram no jardim entre as duas casas, ouvindo o som suave da fonte que ele havia mandado instalar. "Eduardo", Helena disse suavemente, "você sabe que conseguimos algo muito raro, não é?" "O quê?" "Transformamos uma história que poderia ter sido sobre arrependimento e oportunidades perdidas numa história sobre segundas chances e famílias que se reinventam." Eduardo assentiu, olhando para as janelas iluminadas dos quartos das meninas. "Helena, posso te fazer uma pergunta que venho querendo fazer há meses?" "Claro. Você me perdoa? Por ter sido tão orgulhoso, tão fechado, por ter perdido os primeiros anos da Marina?" Helena ficou em silêncio por um momento, depois sorriu. "Eduardo, não há nada para perdoar.
Nós dois erramos, nós dois aprendemos e nós dois crescemos. O importante é o que fazemos daqui para frente. Eduardo sorriu, sentindo uma paz que não experimentava há anos. Olhou para a praça ao longe, onde tudo havia começado, e soube que às vezes as melhores histórias não são sobre finais perfeitos, mas sobre começos inesperados que nos ensinam que nunca é tarde demais para descobrir o que realmente importa. A música havia reunido uma família. O amor havia curado feridas antigas. E duas meninas haviam provado que às vezes são as crianças que ensinam aos adultos as lições mais importantes sobre coragem, perdão e a beleza de criar harmonias perfeitas a partir de notas que pareciam destinadas a nunca se encontrar.